Boa noite a todos, amigos do Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique. É uma grande alegria estar com vocês hoje. Todos me escutam bem? Me escutam bem o som? Boa noite a todos, amigos. Perfeito. Então, primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite dessa casa amiga, dessa casa irmã de todos nós, para refletirmos um pouco sobre o Evangelho nesses tempos de isolamento. E desde já agradecemos e vamos agora iniciando então o trabalho da noite. Todos nós nesse instante, elevando nosso pensamento até Jesus, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga desta casa, que é um abrigo de luz para todos nós, fazendo uma corrente do bem, de amor e de sentimentos mais puros e salutares para a nossa evolução. E assim, com muito carinho, gostaríamos de convidar a nossa irmã Bárbara, que poderá nos representar na prece de início da nossa reflexão da noite de hoje. Querido Mestre Jesus, que bom estar novamente aqui contigo, com os nossos mentores e os nossos professores. Que eles possam estar conosco durante a noite para nos auxiliar na mensagem, para que possamos receber todas as informações necessárias e que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vou pegar aqui. Perfeito, meus irmãos. Muito obrigado novamente pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Taiguara Ortiz, voluntário do Centro Espírita Dr. Augusto Militão Pacheco, que fica em São Miguel Paulista. Também sou voluntário no Museu Espírita de São Paulo, aqui na Lapa. E trabalhador espírita, divulgador do espiritismo, estando sempre na área de divulgação, que é a área que a gente sempre pode trabalhar e tem muito o que fazer, né? Muito bem. O tema da noite de hoje, o tema escolhido, a reflexão da noite, é a espada simbólica. A espada simbólica. Esse assunto está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104. Quem quiser acompanhar lá no livro do Chico Xavier, por Emmanuel, essa reflexão está lá. E esse capítulo vai versar especificamente sobre uma passagem de Mateus 10, 34, que diz assim: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E aquelas frases que a gente reflete, essas frases de Jesus, cada palavra é um grande ensinamento para todos nós. E essa em especial, nós sempre podemos nos referir que são daquelas frases que a gente tem que refletir um pouco mais. Tanto que no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa frase vai estar no capítulo Estranha Moral, onde os espíritos nos elucidam sobre o que Jesus quis dizer. Jesus, o príncipe da paz, a pessoa que personificou o amor de Deus e a paz, fala sobre não vim trazer a paz. Por que ele disse isso? Será que há uma contradição? E nós vamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e as passagens de Emmanuel, a gente vai ver que é totalmente ao contrário. Tudo faz sentido, né? Então, quando ele diz essa questão de deixe-vos a paz, quando ele fala que não vim trazer a paz, primeiro ele ressignifica o que é paz. Porque quando ele fala assim, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, mas eu não vos dou como o mundo a dá. Ele disse isso em outra passagem em João. Por quê? Porque a paz de Jesus é diferente
ela é diferente da nossa compreensão ainda muito materialista, muito próximo à terra, né? A paz que simplesmente seria a ausência de guerras, a tranquilidade. Então, Jesus traz, primeiramente, para a gente entender essa frase, a gente tem que entender que a paz que Jesus se refere nessa frase é uma outra paz. Agora, ele diz assim nesse texto: não vim trazer a paz, mas a espada. Então, não há contradição nenhuma nisso, porque primeiro ele diz: essa paz que vocês enxergam como paz não é a verdadeira, né? Então, muito pelo contrário, Jesus ele ressignifica, trazendo a ideia de que a paz, ainda hoje em dia, é baseada nas exterioridades. Por exemplo, quando a gente pensa em paz, a gente pensa numa pessoa, numa rede, no conforto, na sombra, e tomando água fresca, né? Que nós temos isso como figura ainda muito material, muito ligada à ociosidade. E exatamente esse termo e esse conceito que Jesus quis desconstruir com essa frase, né? Por isso que ele disse que esta paz ele não trouxe, né? Ele não veio trazer esse tipo de paz da ociosidade. A paz que Jesus quer trazer para a gente é resultado da tranquilidade, da consciência tranquila, da paz verdadeira, do dever cumprido, né? Então, a paz, como espiritualidade nos ensina, como os espíritos de luz nos ensinam, é a paz do conhecimento espiritual que nós precisamos cultivar em nós para progredirmos sempre, né? Então, quando ele fala da espada simbólica nesse capítulo, ele nos refere também a esse conhecimento espiritual que precisamos cultivar em nós para progredirmos. Então, assim, é uma luta interior mesmo, é uma batalha interior do nosso próprio para o nosso próprio aperfeiçoamento, o que nós chamamos de reforma íntima. Então, essa espada renovadora dessa inquietude benéfica é para nós não nos acomodarmos nos nossos erros, nos nossos equívocos e buscarmos essa progressão, né? Essa evolução, esse aprimoramento. Lembrando que, enquanto espíritos eternos, existe uma luta grande dentro de nós, porque nós estamos vivendo agora essa encarnação, minutos agora de buscando sabedoria, esse entendimento, mas nós somos espíritos eternos que temos uma bagagem de experiências e que muitas vezes não foi assim. Então, a gente tem dentro do nosso eu a consciência de hoje, trazendo também do passado os nossos equívocos. Então, de fato, apenas com a espada da boa vontade de melhorar, a gente vai conseguir progredir, né? Então, o primeiro passo é exatamente esse, é conhecermos os nossos adversários e que ocorre muitas vezes a gente não enxerga. Quem são os nossos adversários? Os nossos sentimentos ainda ligados ao nosso lado sombrio, à sombra, né? E então nós precisamos avançar nesse sentido, né? Com essa espada simbólica que é essa inquietude benéfica para o nosso desenvolvimento humano e espiritual. Então, o problema do processo da reforma íntima é que, às vezes, a gente só adjetiva. A gente sabe, por exemplo, que ser ruim, ser orgulhoso, não é benéfico para a gente. Bonito é ser humilde, ser bondoso. Só que a gente só rotula e a gente não identifica. Então, a gente sabe que é bom ser simples e não é bom ter arrogância. A gente sabe que é bom ter paciência e não é bom ser intolerante. Mas a gente simplesmente rotula, dá uma etiqueta, mas muitas vezes não agimos sobre essas questões, né? Sobre essas questões. A gente, às vezes, tem que identificar que nós temos essas mazelas, nós temos ainda, faz parte do nosso desenvolvimento, e a gente tem que enfrentar cada um desses itens a melhorar com muita caridade até, com muita vontade de melhorar, vontade de superar. Mas não necessariamente a gente vai do dia para a noite conseguir eliminar todas as nossas mazelas, né? Mas a gente tem que ter isso em mente. Então,
Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos colocar, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Ou seja, essa espada que Jesus nos coloca, que ele convida a gente a ter, essa inquietude para a renovação, né? Que nós precisamos desenvolver. Nós vamos encontrar uma vasta literatura sobre esse assunto, mas lá no O Consolador, no livro também por Emmanuel, nós vamos encontrar na questão 304 a pergunta, né? Qual é o espírito dessas letras? Não vim trazer a paz, mas a espada. É a mesma pergunta que Mateus coloca para a gente. Aí o espírito responde para a nossa orientação, né? Responde da seguinte forma: a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância, pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho, ou seja, todo o nosso lado sombra, né, que ainda temos em nós. Então, quando Jesus coloca exatamente isso, ele pede para que nós não tenhamos essa inércia de falar, de cruzar os braços e falar, eu sou assim mesmo e não vou mudar, vou deixar para a próxima encarnação. Não é essa atitude que Jesus coloca. Ele fala, eu não quero esse tipo de inércia, de comodidade. A vida humana é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de avanço. Então, vamos aproveitar a encarnação para reconhecer os nossos erros e corrigi-los, né? Esse é a grande mensagem dessa lição, né? Maria Madalena, eu vou falar agora alguns exemplos para a gente construir junto o conceito, né? Vamos levar agora Maria Madalena. Maria Madalena, aquele espírito que a passagem é muito conhecida, né? Que tinha várias perturbações espirituais e que Jesus, certa feita, a defende das pessoas que iriam apedrejá-la. E nesse momento, ela percebe, ela não esperava essa reação, né? E todos que iam apedrejá-la se vão constrangidos, porque quem nunca errou, que atira a primeira pedra. A passagem é muito conhecida e todos se constrangem e vão embora. E aí fica ela e Jesus. E Jesus fala uma frase para ela muito importante: vá e não peques mais. Ou seja, vá e renove-se. É um convite que Jesus faz para ela. Vá e busque sua melhoria, a sua evolução. E Jesus conhecia aquele espírito intimamente. Agora, relatando no livro Boa Nova, nós vamos ver que esse espírito era que só tinha aquele momento de desequilíbrio, mas era um espírito que tinha vários sonhos. Dentre eles, era ter filhos, cuidar dos filhos. Ela tinha uma grande potencial de cuidar de pessoas. E Jesus enxerga esse potencial nela. E ele faz uma proposta para que ela possa amar os filhos dos outros, não nascidos dela, mas crianças abandonadas pelo mundo. E assim se fez. Maria Madalena, após a crucificação de Jesus, ela parte para o Vale dos Imundos, conhecido como os Vale dos Leprosos, onde pessoas doentes eram abandonadas. Lá, ela dedica a sua ação no bem para atender essas crianças e essas pessoas desamparadas do mundo. E aí Jesus havia prometido para ela: Maria, se amares muito, no seu último dia eu virei pessoalmente te buscar. E conforme prometera, na hora final, na hora derradeira de Maria de Madalena, já destroçada pela lepra, já disforme, não conseguia mais levantar da cama, alguém a chama, uma voz suave. Ela combalida, ela não tinha mais forças para entrar, ela não tinha mais forças para se levantar, ela só simplesmente responde: não tenho forças, pode entrar. Uma voz suave e carinhosa invade o ambiente. Maria, amaste muito, por isso vim te buscar. Ele havia prometido que estaria lá e cumpriu a promessa. Maria de Madalena foi um espírito que soube, em vida,
se transformar. E mostra que esse espírito, na intimidade desse espírito, não só usou a espada simbólica da regeneração de si mesmo, mas também entregou o amor. Então, entregou muito mais. Entregou, foi até assim, fora de série. Foi, em si, um grande exemplo para todos nós, né? Então, mostra, é um dos exemplos que nós podemos trazer, mas no Evangelho de Jesus nós temos inúmeros exemplos de transformação, porque, de fato, Jesus veio para reformular a humanidade, né? Uma outra história que eu gostaria de compartilhar com vocês, ainda nesse assunto, é a história de Francisco de Assis. Todos nós sabemos que este homem foi uma pessoa que, de fato, usou a espada, né, simbólica da regeneração de si mesmo e se transformou, se despojou de tudo, de bens materiais, e o propósito da encarnação dele era o desapego, todos nós sabemos, e o amor, né, esse espírito. E ele precisava viver, então, essa simplicidade absoluta. E aí conta o Haroldo Dutra Dias, nosso grande pesquisador espírita, ele conta que no final da vida, o pai Francisco, como todos o chamavam, ele estava já encerrando a sua missão, e ele percebeu que a obra tinha deixado de ter aquela essência. Alguns novos confrades, irmãos franciscanos, estavam desvirtuando um pouco da essência da proposta original. E aí ele fica triste, muito triste com essa situação. Ele fica angustiado. E aí ele vai visitar a irmã Clara e chega para conversar com ela. Ele chega, desabafa com ela, falando que estava muito triste, que a obra estava indo para outro caminho, que não era o caminho que ele tinha idealizado. A Clara ouve e fala com todo carinho: Pai Francisco, posso te dizer uma coisa com todo o meu amor e sinceridade do meu coração? Ele, claro, Clara, você tem toda a liberdade do mundo, pode falar. Você não é pobre, se desfez de todos os seus bens materiais, mas tem uma riqueza que você não quer se desfazer dela ainda. Você ainda aguarda e você ainda não quer conceder para os outros. E aí ele fica intrigado, fica surpreso. Ele fala: não, eu já despojei de tudo, não há mais nenhuma memória do que eu tenha para despojar agora. E aí ela fala para ele: você acha que a obra a sua proposta de trabalho é sua. Você acha que a obra da sua vida, da sua dedicação é sua. Aí ela aconselha o pai Francisco: entrega ao pai e desfaz dessa último bem que você tem, e entrega para o Cristo. Ele processa aquela situação com um espírito com essa intimidade tão forte, né? E se levanta e começa a sorrir, fica muito feliz com aquela, como se tivesse tirado um fardo das costas. Tirou uma tonelada de peso das costas e agora ele fala: sou pobre de verdade. Agora eu alcancei, entendi a proposta. Então, imagina, Francisco de Assis, entendeu a proposta de Jesus, da vivência espiritual, da vivência de renovação espiritual enquanto encarnado. Ele ainda tinha um pequeno apego a algo que ele fez de grandioso. Imagine todos nós, quanto de apego ainda nós temos. E quanto, às vezes, nós nos acomodamos nos nossos apegos. Eu sou assim mesmo, eu assumo desse jeito mesmo, eu sou assim, não vai ter jeito. Então, fica uma lição para todos nós, para a nossa reflexão. Essa espada simbólica é exatamente sair dessa zona de conforto que nós nos colocamos muitas vezes, né? E aí a gente lembra uma passagem também contada por nosso querido amigo Oceano Vieira de Mello, do Chico Xavier. Uma vez ele estava aqui em São Paulo, e ele
tinha acabado de chegar várias atividades das editoras, né? E ele tinha que fazer várias atividades em São Paulo. Quase 10 da noite, ele recebe uma comunicação de uma mãe aflita, que era uma atriz brasileira, falando que o filho estava à beira de uma loucura, precisava de muita ajuda, e ele fala: Galves, senhor Galves, por favor, podemos ir lá nos diários associados, que eu preciso falar com o filho dessa atriz, porque para ele não cometer uma loucura. E aí todos estavam no carro, todos foram 10 da noite para os diários associados. Aí ele fala: vocês aguardem todos aqui, fiquem aqui, que eu vou subir a escada para me apresentar, porque ele não me conhece, né? A mãe dele vai me guiar até ele. E ele vai ajudar esse espírito. O grupo fica lá embaixo, conversando, tendo conversas até um pouco inúteis. De repente, veio um senhor com 4 crianças e pede ajuda, pede esmola. A reação do grupo achou um absurdo. 10 da noite, essas crianças na rua, esse homem explorando. E aí eles o julgaram e simplesmente se afastaram. Ninguém quis ajudar. Pois bem, Chico ajudou, depois das 10 da noite, aquele irmão que precisava, conseguiu solucionar a questão. E aí Chico desce e eles falam para o Chico: olha, Chico, que absurdo aquele homem explorando aquelas crianças. Aí ele olha assim e fala: não, meu filho, esse homem é um herói. Se ele fosse uma pessoa ruim, ele não teria ele teria abandonado os filhos, não estaria com os filhos juntos dele para conseguir comida. Então vamos lá agora. E depois que o Chico falou isso, todo mundo saiu correndo para ajudá-lo, para ajudar a família, né? Então essa história mostra um pouquinho dessa questão da zona de conforto, né? Muitas vezes nós colocamos muitos entraves. Eu só vou conseguir ajudar, eu só vou conseguir transformar, mudar a minha vida quando eu conseguir aquilo. E a gente vai colocando as nossas melhorias em determinados pedestais e vamos colocando julgamentos e não alcançamos a nossa transformação, né? Tem a frase célebre do Chico, né? Se eu fosse esperar as condições perfeitas para iniciar a minha tarefa, até hoje eu não teria começado. Porque a gente nunca vai ter a condição perfeita de temperatura e pressão para iniciar. Então, essa jornada nossa deve ser do dia a dia, começar todo dia. Tem dias que nós vamos conseguir entender e avançar, e tem dias que estacionaremos. Mas o importante é caminhar para frente sempre, né? E é isso que Jesus nos coloca nessa lição, né? Outro ponto que a gente gostaria de destacar, como nós falamos de Maria de Madalena, falamos do Chico Xavier com histórias, mas o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né, como proposta, né? E aí, na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E o Espírito da Verdade responde: sim, e por muitas vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha que questão interessante. Convido a todos para ler essa questão 909 do Livro dos Espíritos. Esforços bem pequenos no dia a dia. Observar nosso comportamento. Será que o nosso comportamento é daquela paz de ociosidade, de deixar para depois, ou é uma atitude da espada renovadora, de desafiar a nós mesmos para a nossa melhoria? Como é que está sendo o nosso dia a dia? E a gente vai trazer até, por exemplo, coisas corriqueiras. Um estudo com psicólogos americanos sobre as causas recorrentes de discussões entre casais. Aí se perguntar por que os casais discutem, né? Então, tem uma gama de assuntos muito frívolos para as questões, para essas discussões. Mas o que figurou que chamou atenção? A maneira de como o cônjuge aperta a pasta de dente. Um aperta no meio e o outro aperta no final.
Simplesmente uma questão banal. E aí todo mundo fala assim, seria tão bom se todo mundo apertasse a pasta de dente do meu jeito, da forma que eu faço, né? E aí a gente vê o nosso egoísmo, né? Nas pequenas coisas. Então, o convite da reflexão do Livro dos Espíritos é que a gente consiga enxergar e identificar, sem julgamentos, assim, né? Mas simplesmente identificar os nossos defeitos, dos pequenos aos grandes, mas assim, a gente tem que identificar, é um exercício, né? E que para a gente conviver melhor, para a gente evoluir, para a gente poder crescer enquanto espíritos, né? Então, gente, é importante a reforma íntima em todos os campos da vida. O primeiro passo, identificar o que nós precisamos melhorar. Depois, fazer um plano de ação mesmo para cada um dos pontos. Isso aqui é inveja. Inveja é um sentimento que está no lado sombra. Então, eu preciso... Esse é o meu nó. Então, eu tenho inveja. Não é que não é... Muitas vezes nós esquecemos que somos ainda espíritos aprendizes e simplesmente fala, não, eu não tenho inveja, não tenho ciúme, e negamos. E aí é pior, porque se não identificarmos, não reconhecermos, a transformação fica distante. Aí a gente fica lá na sombra e na água fresca, e não vai buscar a nossa transformação, né? Então, é primordial que a gente reflita sobre isso. E agora, para encerrar a nossa reflexão sobre esse capítulo, eu vou contar a história de 2 sapos. Tinha 2 sapinhos serelepes que caíram sem querer em 2 latas de leite, bem profundas, né? E se viram presos ali e não conseguiam sair. Um deles, religiosíssimo, muito espiritualizado, acreditava bastante, que tinha bastante fervor, não acreditava nele mesmo, não tinha uma grande autoconfiança, mas não sabia que ele poderia resolver aquilo tudo, né, sozinho. E ele se conformou. Ele falou: daqui eu não vou sair nunca mais. Não vejo mais jeito. É assim que será. Não vai ter jeito. Porque a lata era profunda, não vou mais sair daqui. E até se despede do outro amigo na outra lata. Fala: olha, bem conformado, ele fala: eu vou morrer aqui mesmo, eu não vou mais nem tentar discutir nenhuma estratégia para sair daqui. E aí o outro pensa: nossa, isso não é possível. Eu não quero isso para mim. Eu quero sair daqui, eu quero progredir, quero sair daqui dessa lata. E ele começa a pensar e tentar sair da lata, tenta escalar a parede da lata e não consegue. Então ele fica inquieto e começa a pensar e fazer vários movimentos dentro da lata. E ele começou a pular para tentar ver uma situação, uma possibilidade de melhoria, para tentar sair daquela situação. Pulando, 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 as suas patas começam a mexer no leite, e o leite se transformou em manteiga, cresceu e ele saltou da lata, pulou da lata. Ele saiu daquela situação. Então, é uma lição para todos nós. Quando a gente fala espada simbólica, que sejamos o sapo que saiu da lata. Não importa o que aconteça, vamos pular, se necessário, vamos agir para a nossa evolução. Transformar o leite das nossas impossibilidades, das nossas dificuldades, na beleza de uma manteiga, para que não importa, né, a situação que nós tivemos, podemos sempre avançar, levar para o alto, levar a nossa vida para frente, né, sempre adiante. Lembrando que a doutrina espírita é esse arcabouço de todas as realidades espirituais necessárias para a nossa evolução. Está tudo aí. Os ensinamentos, os conhecimentos. Precisamos estudar e praticar. Então, esse é o convite que Jesus fala da espada. O Espiritismo é o consolador prometido. Tem tudo para a gente. Mas o solucionador, quem vai solucionar os problemas das nossas vidas, somos nós. Quem dá o primeiro passo somos nós. Para uma caminhada distante, sempre tem o primeiro passo. Até para uma escalada. Então, que possamos refletir nisso.
e que possamos vivenciar esta paz que Jesus nos convida, uma paz que trabalha, uma paz que age para o dever e com consciência tranquila, coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. E essa espada simbólica que Jesus nos traz como nosso esforço para a nossa melhora, para a nossa evolução, para a nossa felicidade, gente. Então, é isso que Jesus quis trazer com essa frase. Quando ele fala, eu não trouxe, quando ele fala exatamente a frase, não penseis que vim trazer a paz, ele não veio trazer o comodismo, ele veio trazer a espada. Qual a espada? A espada regeneradora para a nossa felicidade. Então, acho que essa é a reflexão que a gente queria trazer para vocês hoje, nesta noite, uma reflexão falando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, que está lá no Mateus, e várias literaturas espíritas abordam esse tema com muita maestria, e que hoje a gente só trouxe, pincelamos uma reflexão para vocês. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E agora, gostaríamos de convidar um amigo, um querido amigo do Centro Espírita Dr. Augusto Melitão Pacheco, Cristóvão, que vai nos presentear com uma prece final musicada. Agora é hora de sintonizar, queridos amigos do lado de lá, mentores, instrutores, amigos carentes que contam com a gente e vem até cá para poder voltar com um sorriso pra lá. Para poder voltar com um sorriso pra lá. Agora é hora de sintonizar. Gostaria também, aproveitando a oportunidade, de estar fazendo mais uma música, se for possível. Claro. Wellington, querido, podemos, né? Aproveitando esses ensinamentos que foram trazidos, e a música nos auxilia, né? Nesse momento de adquirir o conhecimento, né? A música também consegue nos manter conectados com o alto, com esses ensinamentos que foram passados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, Pai
mim, vela por mim, e seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci, me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixei cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Laia, 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 laia. Muito obrigado. Obrigado, Cristóvão. Agradecemos aí a boa vontade de nos presentear aí com essas canções. E agradecemos ao Centro Espírita Frei Henrique. E vamos agora partindo para a prece final. Vamos fazer uma prece final antes de seguirmos o encerramento? Podemos fazer uma prece final? Então, perfeito. Então, vamos agradecer nesse instante a espiritualidade amiga do Núcleo Assistencial Espírita Frei Henrique. Nesse instante, possamos conectar com a espiritualidade e agradecer. Agradecer a oportunidade de refletirmos os ensinamentos de Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, com essa chance ímpar de renovação para o nosso progresso. Senhor Jesus, nos abençoe e nos inspire a sermos instrumentos sempre da sua paz e do seu infinito amor. Dessa forma, agradecemos e pedimos que sempre nos oriente nessas situações da vida que nos encontramos nesse momento especial de crise na humanidade devido ao isolamento. Fortaleça-nos enquanto espíritos eternos e com seu imenso amor. Graças a Deus. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Cristóvão. Obrigado, Val. Obrigado, Wellington, pela oportunidade. E esperamos uma próxima podermos nos encontrar novamente, que seja também pessoalmente daqui a um tempo, né? E que tenhamos agora um final de semana abençoado e com muitos ensinamentos do Cristo nas nossas vidas. Muito obrigado e boa noite a todos. Uma ótima noite a todos. Uma ótima noite, Taiguara. Boa noite. Obrigado.